Os 10 micro-organismos mais mortais do mundo. Preparem-se para uma viagem assustadora pelo mundo invisível que habita o nosso planeta. Ao nosso redor, invisíveis a olho nu, existe um universo de maravilhas e horrores microscópicos. Criaturas minúsculas com um poder inimaginável de causar doenças e até mesmo a morte. Hoje você vai conhecer os 10 piores vírus e bactérias do mundo. Micro-organismos tão perigosos que, mesmo invisíveis, podem dizimar milhares de vidas em questão de dias. Essas ameaças microscópicas são silenciosas, sem cheiro e sem forma definida, mas carregam consigo o potencial de causar pandemias, devastar populações inteiras e desafiar até mesmo os avanços mais modernos da medicina, tipo até a Fiocruz ia suar a camisa, de florestas tropicais densas, como a Amazônia, as cidades vibrantes como São Paulo, elas se escondem esperando o momento certo para atacar. Neste vídeo, vamos te mostrar os detalhes mais chocantes de como essas criaturas agem, por que são tão letais e o que está sendo feito para combatê-las. Prepare-se para conhecer os assassinos silenciosos que se escondem no nosso planeta. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a contagem regressiva começa agora. E eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai encarar uma resfriadinho com os mesmos olhos. Nas profundezas das matas fechadas da África, mora um dos vírus mais mortais conhecidos pela humanidade, o vírus Marburg. Raríssimo, mas extremamente letal, esse agente infeccioso causa uma febre hemorrágica devastadora, com uma taxa de mortalidade que pode chegar a 88%. Imagine só, quase 9 em cada 10 pessoas infectadas com esse vírus não resistem. É quase como jogar um dado de 10 lados e torcer para não cair no 9 ou no 10. O que torna o Marburg ainda mais assustador é a rapidez com que ele age. Do contato com o vírus até os sintomas fatais podem se passar apenas 5 dias. É menos tempo do que aquela semana puxada no trabalho, sabe? A vítima, inicialmente, pode sentir apenas febre e dores de cabeça, bem parecido com uma gripe comum, um resfriado. Mas logo o vírus ataca os vasos sanguíneos, causando hemorragias internas e externas. A morte, muitas vezes, é causada por falência múltipla dos órgãos. E o pior, o vírus Marburg se espalha por contato direto com fluidos corporais, o que o torna especialmente perigoso em hospitais ou velórios, onde o contato com pessoas infectadas é inevitável. Sem cura ou vacina amplamente disponível, o vírus Marburg é uma das maiores ameaças biológicas que conhecemos. Um verdadeiro fantasma microscópico que ronda as regiões tropicais do planeta, esperando uma oportunidade para se espalhar. O inimigo mais letal da nossa lista. A Yersinia pestis, a bactéria por trás da devastadora peste negra que assolou a Europa lá no século XIV, ainda persiste em algumas regiões do mundo, um lembrete constante do poder mortal de micro-organismos aparentemente insignificantes. Transmitida por pulgas que se alimentam do sangue de ratos infectados, essa bactéria causa a peste bubônica, uma doença que aterrorizou gerações. Pensem na peste bubônica como uma gripe da Idade Média, só que tipo muito pior, sabe? Imaginem assim, uma cidade medieval, ratos infectados correndo pelas ruas, espalhando a peste por todos os cantos, tipo um filme de terror medieval, daqueles bem pesados. As pessoas, sem entender de onde vinha a doença, se amontoavam dentro de casa, tentando em vão escapar da morte, igualzinho a um apocalipse na Idade Média, estilo fim do mundo mesmo. A Yersinia pestis infecta os gânglios linfáticos, causando inchaços dolorosos, conhecidos como bubões. É como se fossem umas ínguas gigantes, sabe? Além disso, causa febre alta, delírios e, se não tratada a tempo, morte em até 72 horas. Era uma situação desesperadora, tipo um pesadelo na vida real. Ainda bem que hoje temos antibióticos eficazes para combater a peste bubônica, mas mesmo assim o atraso no diagnóstico ainda pode causar mortes. É importante procurar ajuda médica logo nos primeiros sintomas, tipo, não bobeia, vai no médico logo. A história já mostrou o que essa bactéria é capaz de fazer. E o mundo moderno, com suas metrópoles lotadas, tipo São Paulo ou Rio de Janeiro, na hora do rush, e com condições precárias de higiene em algumas regiões, além da globalização, pode ser ainda mais vulnerável a uma nova peste. Imaginem, seria um caos total.
Ia ser tipo um carnaval fora de época, só que de gente doente. A Yersinia pestis é um lembrete assustador de que o passado pode facilmente se tornar presente. É como dizem, quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Tipo aquela música do Cazuza, o tempo não para. O vírus da raiva, um agente infeccioso que ataca o sistema nervoso central, é um dos mais cruéis e implacáveis da natureza, tipo um Freddy Krueger microscópico. Transmitido pela mordida de animais infectados, como cachorros, morcegos e raposas, o vírus viaja pelos nervos até o cérebro como se fosse um pombo-correio sinistro, onde causa uma encefalite letal. Imagine a angústia de ser mordido por um animal com raiva, a incerteza de saber se você foi infectado, tipo esperar o resultado do Enem, e a espera agonizante pelos primeiros sintomas. No começo, a pessoa infectada pode sentir apenas febre e mal-estar, sintomas comuns a várias doenças, tipo uma gripe, uma ressaca braba ou até mesmo uma virose, daquelas que te deixam de cama por dias. Mas logo a doença evolui para um quadro aterrorizante. Delírios, paralisia, convulsões e, finalmente, a morte. Pior que filme de terror. O mais cruel é que, se a vacina for aplicada logo após a exposição, a chance de sobreviver é como uma corrida contra o tempo, tipo pegar o último ônibus lotado para voltar para casa depois do show. Mas se os sintomas aparecerem, já era, não há mais jeito. A vítima, condenada pela raiva, enfrenta uma morte lenta e dolorosa. É uma situação de partir o coração, tipo ver o seu time perder a final do campeonato nos pênaltis. Um vírus cruel e implacável que age com uma precisão assustadora, como um inimigo invisível, tipo um mosquito no quarto escuro. Capítulo 4. Vírus influenza. A gripe assassina. O vírus influenza, causador da gripe, pode parecer uma ameaça trivial, um incômodo sazonal que nos obriga a alguns dias de repouso, tipo uma virose de leve, sabe? Mas não se engane, esse vírus tem um lado obscuro. Escondido em meio a cepas que causam só uma febrinha e tosse, se escondem versões mortais, como o H1N1, responsável pela pandemia de gripe espanhola de 1918, e o H5N1, a gripe aviária. Esses vírus mutantes têm o poder de causar pandemias devastadoras, igualzinho a um filme de terror. Imagine o caos: sistema de saúde em colapso, hospitais lotados, gente sem conseguir vaga, falta de remédio, o medo se espalhando mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. Em 1918, a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões de pessoas, mais do que a Primeira Guerra Mundial. Dá para acreditar? A gripe pode parecer frescura, mas essas cepas agressivas, com essa capacidade de mutação rápida, parecem até Pokémon evoluindo, e o contágio acelerado tem o potencial de causar milhões de mortes. Febre alta, corpo todo moído, falta de ar e, nos casos mais graves, pneumonia, e isso é só o começo. Quando essas versões mais letais se espalham, a velocidade do contágio é o que mais assusta. Em poucos dias, o vírus pode cruzar continentes, parecendo o Roberto Carlos em turnê internacional, levando com ele um rastro de doença e morte. Capítulo 5. Mycobacterium tuberculosis. O assassino silencioso. Num mundo de doenças rápidas e agressivas, a Mycobacterium tuberculosis, a bactéria causadora da tuberculose, age de forma lenta e insidiosa, tipo uma faca de dois legumes. Transmitida pelo ar, essa bactéria infecta principalmente os pulmões, mas pode se espalhar para outros órgãos, causando uma série de problemas de saúde, uma verdadeira dor de cabeça, tipo dor de dente latejando. Imagine a luta diária de milhões de brasileiros contra essa doença devastadora. A tosse persistente, o cansaço constante, a perda de peso, a dificuldade para respirar, é de tirar o fôlego. Parece que correu uma maratona. A tuberculose mata cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano, um número assustador que muitas vezes passa despercebido em meio a outras doenças. Parece até coisa de filme de terror, pior que Sexta-feira 13. A tuberculose se espalha pelo ar, o que torna o contágio muito fácil. É como fogo em palha. Se espalha mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. Em locais com aglomeração, tipo um ônibus lotado na hora do rush ou um show do Roberto Carlos,
Basta uma tossida para espalhar milhares de bactérias no ambiente, é um perigo daqueles, dá até medo de pensar. A resistência a antibióticos, um problema crescente no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Está tornando o tratamento cada vez mais difícil, está complicado. Parece que a bactéria fez pós-graduação em resistência. A Mycobacterium tuberculosis age devagar, mas de forma constante, corroendo a saúde da vítima até o fim, como as águas de março fechando o verão. Devagar e sempre. Um assassino paciente, mas implacável, uma verdadeira praga, pior que a fila do INSS. O vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, é um inimigo silencioso e traiçoeiro, tipo um lobo em pele de cordeiro. Transmitido pelo contato com fluidos corporais infectados, o HIV ataca o sistema imunológico, mais especificamente os linfócitos T, CD4+, células essenciais para a defesa do organismo contra infecções, tipo os soldados do nosso corpo, que nem aqueles da seleção brasileira defendendo o nosso gol. Imagine o terror de ser diagnosticado com uma doença incurável, tipo receber um balde de água fria, igual aquele banho de água fria que a gente toma quando o Flamengo perde um jogo importante. De saber que seu próprio corpo está se voltando contra você, como se fosse uma traição da própria natureza, tipo quando você leva um golpe baixo de alguém que você confiava. O HIV, em sua fase inicial, pode não apresentar sintomas, tipo uma calmaria antes da tempestade, igual aquele silêncio antes do show do Roberto Carlos começar, ou causar apenas sintomas leves, como febre e fadiga, sintomas daqueles que a gente acha que é só uma virose, tipo quando a gente pensa, deve ser só uma gripe passageira, mas com o tempo o vírus enfraquece o sistema imunológico, desmontando nossas defesas, e igualzinho quando o time adversário domina o jogo e a gente não consegue reagir, deixando o corpo vulnerável a infecções oportunistas que podem ser fatais, abrindo caminho para outras doenças, como se a gente abrisse as portas da nossa casa para quem não presta. Apesar de todos os avanços no tratamento da AIDS, mesmo com a ciência avançando, tipo a gente descobrindo novos jeitos de fazer um churrasco perfeito, a doença causada pelo HIV ainda não há cura definitiva, ainda não temos a solução mágica. Não encontramos ainda o santo graal da medicina. Milhões de pessoas em todo o mundo convivem com o medo constante, uma espada de Damocles sobre suas cabeças, como se estivessem sempre esperando o pior acontecer, de que o vírus se torne resistente aos medicamentos, como uma corrida contra o tempo, igual a gente tentando chegar no horário nobre da novela, levando à progressão da doença, um risco que não se pode ignorar, tipo ignorar um buraco na rua e acabar caindo nele. O HIV é um lembrete constante da fragilidade da vida, um sinal de alerta para todos nós, né? Igual aquele aviso de perigo, alta tensão. E da importância da prevenção. Prevenir é sempre o melhor remédio, melhor do que qualquer remédio caseiro da vovó. Capítulo 7. Vírus Ebola, epidemia fatal. Nas profundezas das florestas tropicais da África Central e Ocidental, esconde-se um dos vírus mais letais conhecidos pela humanidade, o Ebola. Capaz de desencadear uma febre hemorrágica devastadora, com uma taxa de mortalidade que pode chegar a assustadores 90%, o Ebola se apresenta como um inimigo implacável. Imagine o horror de testemunhar os efeitos devastadores do Ebola. Febre altíssima, vômitos incessantes, diarreia implacável e hemorragias internas e externas. É como um filme de terror da vida real, tipo aqueles filmes de zumbi que a gente vê por aí. O vírus ataca os vasos sanguíneos com uma ferocidade implacável, causando sangramentos incontroláveis que parecem cenas de um pesadelo. A morte, em muitos casos, é o resultado trágico da falência múltipla dos órgãos, um colapso total do sistema, tipo um apagão geral no corpo. O ébola se propaga pelo contato direto com fluidos corporais infectados, como sangue, vômito e saliva. É como uma corrente invisível de transmissão, tipo o que acontece com a gripe, sabe? A transmissão pode ocorrer durante o tratamento de pessoas infectadas, no contato com corpos daqueles que sucumbiram à doença, e até mesmo durante práticas funerárias tradicionais, um triste paradoxo.
Apesar dos avanços científicos e da existência de vacinas e tratamentos experimentais para o Ebola, a ameaça de novos surtos permanece uma sombra constante sobre as regiões tropicais da África. Um lembrete da nossa vulnerabilidade, tipo uma espada de Damocles pairando sobre nós. Em um mundo cheio de perigos visíveis, a bactéria se esconde em alimentos contaminados, pronta para liberar uma das toxinas mais letais conhecidas pela humanidade: a toxina botulínica. Imagine a seguinte cena. Você está prestes a saborear aquele prato delicioso, tipo uma feijoada daquelas de respeito, ou um frango caipira com polenta, sem desconfiar que ele contém uma ameaça invisível, um perigo silencioso. A toxina botulínica, produzida pela bactéria em ambientes com pouco oxigênio, como em latas de palmito ou sardinha mal conservadas, sabe, aquelas que ficam lá no fundo da despensa, esquecidas desde a época da sua avó, é capaz de paralisar os músculos do corpo. Os primeiros sintomas do botulismo, a doença causada pela toxina botulínica, incluem visão dupla, parece que você tomou umas e outras a mais, virou o Jeremias, dificuldade para falar, tipo, quando você está com a boca dormente depois do dentista, parece que levou uma bicuda do Mike Tyson, e dificuldade para engolir, parece até que a comida não desce, igual quando você come aquele doce de abóbora da vovó, que é duro que nem pedra. Em casos graves, a toxina pode paralisar os músculos respiratórios, levando à morte por asfixia. Uma situação de perigo extremo, tipo cair na boca do jacaré. Para você ter uma ideia, a toxina botulínica é tão potente que uma quantidade mínima, tipo uma pitada de sal, uma cabeça de alfinete, pode matar mais de 1 milhão de pessoas. É de arrepiar, né? Um lembrete assustador de que o perigo pode estar escondido nos lugares mais inesperados, tipo naquela lata de conserva esquecida lá no fundo do armário, junto com os brinquedos antigos do seu irmão mais velho. Fica o alerta. Em florestas, campos e até mesmo em áreas urbanas, os roedores, criaturas discretas e muitas vezes ignoradas, podem carregar um perigo silencioso, o hantavírus, transmitido principalmente pela urina, saliva e fezes de ratos infectados. O hantavírus causa uma doença grave e potencialmente fatal, a síndrome pulmonar por hantavírus ou SPH. Imagine o seguinte cenário. Você está limpando aquele quartinho da bagunça, sabe? Aquele que a gente sempre esquece, cheio de poeira, sem saber que está respirando partículas de poeira contaminadas com hantavírus. Os primeiros sintomas da SPH, como febre, dores musculares e dor de cabeça, podem ser facilmente confundidos com uma gripe comum, sabe, aquela gripezinha. No entanto, a SPH pode evoluir rapidamente para um quadro grave, com dificuldade respiratória severa, acúmulo de líquido nos pulmões e falência respiratória. A taxa de mortalidade da SPH pode chegar a 50%, o que a torna uma doença extremamente perigosa. O hantavírus é um lembrete constante da importância de controlar a população de roedores, tipo chamar a dedetização regularmente e de tomar medidas preventivas ao lidar com esses animais ou seus excrementos, como usar luvas e máscara. Num Brasil marcado pela desigualdade social e pela falta de saneamento básico, a bactéria Salmonella typhi encontra terreno fértil para se espalhar. Causadora da febre tifoide, uma doença infecciosa que atinge milhões de brasileiros, a Salmonella typhi é um verdadeiro problema de saúde pública, principalmente em regiões menos favorecidas. Imagine o dia-a-dia de comunidades sem acesso à água potável e saneamento básico adequado, crianças brincando em ruas esburacadas, expostas a esgoto a céu aberto, uma realidade tristemente comum em muitas partes do país. Famílias inteiras vivendo em condições precárias, sem acesso a serviços básicos de saúde, filas enormes em postos de saúde lotados, uma situação que lembra muito a realidade de muitos brasileiros. A Salmonella typhi se espalha pela ingestão de água e alimentos contaminados por fezes humanas, algo corriqueiro em lugares sem saneamento, um cenário infelizmente presente em algumas comunidades do nosso país. A febre tifoide causa febre alta, dor de cabeça, dor abdominal, fraqueza e falta de apetite, sintomas que deixam a pessoa completamente debilitada. Sem o tratamento correto, a doença pode se complicar, levando a pneumonia, meningite e, em casos mais graves, até à morte. A Salmonella typhi serve como um alerta para a importância do saneamento básico e do acesso à água potável para a saúde
de todos nós, algo que infelizmente ainda é um privilégio para muitos brasileiros. E assim termina nossa jornada pelo mundo microscópico. Um reino oculto onde vida e morte se enfrentam em uma batalha constante, tipo um fla-flu. Vimos como criaturas minúsculas, invisíveis a olho nu, podem causar doenças devastadoras, dizimar populações e desafiar os avanços da medicina moderna, igualzinho a uma novela das 9. Mas também vimos como a ciência tem se dedicado a desvendar os segredos desses micro-organismos, desenvolvendo vacinas, tratamentos e medidas preventivas para combater essas ameaças invisíveis que nem o Zé Gotinha em campanha de vacinação. A luta contra os micro-organismos patogênicos é uma corrida contra o tempo, uma batalha constante para proteger a saúde humana, parecendo um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, informando-nos sobre os riscos, adotando hábitos de higiene, vacinando-nos e apoiando iniciativas que visem melhorar as condições de saneamento básico e o acesso à saúde, tipo um mutirão de vacinação contra a gripe. Lembre-se, o mundo microscópico está mais próximo do que imaginamos, e a nossa saúde depende do equilíbrio delicado desse ecossistema invisível. Como um churrasco de domingo, se não cuidar da higiene, pode virar uma baita dor de barriga.